Como é bom poder mais uma vez adorar a Deus com cada um que aqui está nessa noite. Como aqui já foi falado, você que veio pela primeira vez, segunda ou terceira, ou fazia algum tempo que não estava aqui, seja bem-vindo. É um prazer ter você em nossa casa, é muito bom poder adorar a Deus com cada um de você. Hoje nós estamos no tema Como Saber Que Eu Cresci, e é uma noite muito especial também, porque esse tema, eu ouvi uma palavra que foi na Igreja Videira, e hoje eu estou com meu cunhado e minha cunhada aqui também, sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês. E essa palavra ficou no meu coração há algum tempo, e passou o ano passado, a gente não conseguiu colocar esse tema, e veio o final do ano, a gente sentou e falou assim, fevereiro, vamos trabalhar com esse tema, e hoje Deus permitiu que eu pudesse estar trazendo a palavra. O mês todo nós estamos falando como saber que eu cresci. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Texto base nessa noite. Se você encontrou, se você também não encontrou, fique tranquilo que já vai estar aqui atrás, na tela. Que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu quero ler uma outra linguagem. Nós normalmente usamos a linguagem NVI aqui, mas hoje eu vou ler a linguagem Almeida atualizada e vou deixar aqui para vocês. Gostaria que deixasse ali depois na tela. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando veio essa palavra ao meu coração, quando eu ouvi essa palavra ao meu coração, trouxe uma mudança e uma revelação, e aquilo ficou no meu coração incomodando. Porque isso é a base para que nós possamos desfrutar de algo melhor sobre as nossas vidas. O que você está querendo dizer, pastor? Como assim? Até foi colocado, se você já pode colocar aí, a imagem. Até foi feita a imagem, nós até copiamos da videira, do tema. E eu queria que colocasse aquela, Jonas, se for possível, com a minha foto. Quando a gente olha, como saber que eu cresci, a gente olha e vejo cada um de vocês aqui, e eu vejo nitidamente pessoas adultas, maduras, pais, muitas vezes. E quando a gente senta para conversar, a gente vê que muitas vezes, eu ou você, a gente não consegue ter a atitude de uma pessoa madura. A gente não consegue ter uma atitude de uma pessoa equilibrada. Como assim? A gente vê muitas vezes nas conversas que a pessoa que está ao nosso lado, ou a pessoa que você está conversando, ou eu, muitas vezes posso estar conversando com você, você pode estar olhando para mim e falando assim, que atitude de menino, que atitude de criança, por que dessa atitude, ou por que ele está pensando dessa forma? E aí foi quando me chama a atenção, me chamou esse tema, porque crescer não é só fisicamente, não é só a estrutura de um corpo. Todos nós vamos crescer fisicamente. Vai passar os meses, vai passar aí o ano, e você vai ver as mudanças naturalmente na vida de cada um. Na vida de cada irmão, de cada irmã, do seu filho, da sua filha. Você vê as coisas acontecendo. Só que equilíbrio, emoção, já não é assim. Muitas vezes a gente vê pessoas com muito tempo se passou, com muito tempo já passando, pessoa com 20, 25, 30, 40, 50 anos, e a gente vê muitas vezes dando cabeçada, assim que a gente fala, poxa, por que está dando essa cabeçada? Por que está tendo essa atitude? Por que está fazendo dessa forma? Porque quando nós olhamos para essa pessoa, a gente vê que é natural. Olhamos para ela e vemos assim, uma pessoa crescida, vemos um adulto, mas o grande problema é que essa pessoa, muitas vezes, ela não consegue, ou nós não conseguimos lidar com as situações do dia a dia. Nós começamos ainda e continuamos a ter as mesmas birras, as mesmas atitudes de criança. Eu vejo a Eduarda, vai fazer 4 anos daqui a alguns meses, mês que vem, e quando eu olho para ela, eu vejo nela isso. Como assim? Você está querendo dizer, pastor? Ela tem tudo o que uma criança precisa. Como você que está aqui como pai, mãe, dá tudo para o seu filho, o que ele necessita. Mas quando ela não tem algo, ou quando ela pede algo que a gente não quer dar naquele momento, ou eu dizendo assim, não é o momento, não precisa agora, não há necessidade, na hora ela birra, na hora ela para,
na hora ela começa a falar: não é justo, porque eu quero. E quando eu olho isso, eu vejo muitas vezes eu e você. Nós temos um Pai, nós temos um Deus que nós exaltamos todos os dias. E se nós estamos aqui na casa dele nessa noite, se nós estamos aqui no mês de fevereiro, no ano 2022, é porque ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você. E quando as coisas não acontecem da nossa forma, quando as coisas não acontecem da maneira que nós projetamos ou planejamos, nós queremos fazer a mesma coisa. Isto não é justo. Por que disso? O porquê que está acontecendo dessa forma? E aí nós copiamos essa ideia até, e aqui o Ricardo, ele puxou um pouco ali na minha cabeça, que não é desse tamanho. Todos concordam com isso, né? Mas é isso. É um adulto com o corpo de uma criança. É assim nós somos muitas vezes com o nosso Pai, com o nosso Deus. Adultos, mas com as emoções ainda não sabendo lidar, não tendo um equilíbrio no nosso dia a dia. Queremos para ontem. Ah, pastor, mas você não sabe, eu não tenho nem 50% das coisas que eu projetei. Mas se você está aqui nessa noite, eu sei que é pela misericórdia dele sobre a tua vida e sobre a tua família. Porque se fosse apenas pela tua força, se fosse apenas pelo que você pode, se fosse apenas pelo que eu posso, com certeza eu não estaria aqui. Com certeza você não estaria ali. E isso ficou no meu coração, e essa palavra foi ficando. Então eu entendi na Bíblia, e aqui eu quero compartilhar rapidamente com vocês algumas situações, algumas pessoas, alguns personagens na Bíblia, que a gente vê atitudes de crianças, ou atitudes erradas, atitudes equivocadas, em momentos que acabou atrapalhando ou não levando essa pessoa a alcançar um projeto e um sonho. Porque na hora que precisou ter uma atitude de equilíbrio, bateu o pé e falou: eu quero, eu posso, é agora. Não é justo. Então eu me afasto, eu me distancio, eu abro mão do meu relacionamento, eu abro mão da minha casa, eu abro mão da minha família, eu abro mão das pessoas, porque não é justo o que eu estou passando. Quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler, ele fica muito claro, é muito nítido que ele diz: falava, sentia e pensava. Eu comecei a ler esse texto e dentro de mim veio: a ordem deveria ser ao contrário da minha interpretação. Porque deveria ser como? Deveria ser pensava, sentia e falava. O porquê está falando isso, pastor? Porque para tudo que nós vamos falar, nós devemos pensar antes. Esse deveria. E ainda antes de falar, a gente deveria pensar e sentir o que a pessoa, aquilo vai ocasionar a ela. Existe um texto na Bíblia que fala assim, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Como nós mudamos a ordem, nós falamos o que queremos falar, sem pensar, sem sentir o que a pessoa, o que aquilo vai ocasionar, a gente começa a falar, como uma criança. Não é justo. Minha filha nem sabe o que é justo. E assim eu e você somos. Assim nos tornamos num relacionamento. Falamos apenas, falamos no automático, aquilo que queremos falar apenas. E o interessante é que o texto deixa claro que tudo aquilo que nós queremos, que em toda a nossa língua, em toda a nossa fala, nós iremos comer o fruto. Então é por isso que nós vivemos hoje em uma sociedade, nós vivemos em uma situação que ninguém pensa e que ninguém sente a dor do próximo. Eu estou no meu direito, então eu falo. Eu quero falar. Eu posso falar. Eu tenho boca para quê? Não deixei passar. Assim nós somos. Doa quem doer, nós falamos. E jogamos isso. E isso vai ficando claro, que isso vai trazer também para mim, vai trazer para você frutos. Vivemos em um tempo, vivemos em uma sociedade, a minha geração é esta, que fala, mas que não pensa o que aquilo vai ocasionar. É essa a nossa geração, e por isso nós estamos vivendo em um tempo como estamos feridos.
O quanto hoje precisamos de pessoas para nos ajudar. Precisamos de ajuda de profissionais, precisamos de ajuda dentro da igreja, de líderes, de pastores, porque falamos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo o Senhor falando aos nossos corações, que se nós colocarmos o certo, a ordem, pensar, sentir e falar, nós começamos a ter a maturidade e o equilíbrio que nós precisamos, que é o que o apóstolo Paulo está falando. Para com isso, sai disso, sai dessa fase. Já passou 5, 10, 15, 20, 25, mas eu sou assim, isso não está fazendo bem. Então a pessoa ou eu sou um adulto, mas ainda isso não foi trabalhado, a isso eu não deixei ser trabalhado na minha vida, e isso traz frutos negativamente para mim e para você. Então a primeira coisa que nós precisamos trabalhar é no falar, é entender que quando falamos, que quando lançamos algo, que quando você fala algo na sua casa, quando você fala algo num relacionamento, aquilo ali está machucando pessoas, aquilo ali está ferindo. Quando você fala algo que você não vai fazer, mas você lançou, você liberou aquilo, aquilo vai encontrar corações, aquilo pode influenciar pessoas. Por que está querendo dizer isso? Em Números capítulo 13, versículo 25, é uma história bem conhecida, que todos conhecem, eu vou trazer a lembrança novamente, diz assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então eles retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem nas regiões montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Aqui vocês conhecem, só para trazer para vocês, Moisés manda os espias, e os espias vão lá e olham a terra, e falam assim: ó, a terra é que manda leite e mel para toda Israel, para todo Israel. Traz o relatório para todo o povo. Só que aquela terra, há muitas pessoas lá, há muitos desafios lá. O que eu vejo aqui, como eu acabei de falar? Eles estão falando, mas não estão pensando. Ou eles estão pensando, mas não cresceram em Deus. E por que você está querendo dizer isso, pastor? Porque este povo estava vivendo o sobrenatural com Deus. Esse povo viu milagres com Deus. Esse povo passou por dentro de um mar. Esse povo viu pragas. Esse povo viu Deus pelejando por eles. Então como que esse povo, quando chega numa situação de ver dificuldades, eles estão passando e estão sendo cuidados por Deus diariamente, eles dão um relatório desse? E aqui eu quero trazer para você, como que eu e você muitas vezes damos um relatório ou falamos algo, sendo que se estamos aqui, como eu falei no início dessa palavra, é por causa da misericórdia de Deus, é pelo cuidado que Ele tem tido comigo, é pelo cuidado que Ele tem tido com você. Então, se nós estamos aqui, nós somos milagre, e independente das situações que nós temos pela frente, nós sabemos que quem peleja por nós é um Deus todo-poderoso. Então, por que relatório negativo? Ou por que falar por falar? Ou por que nós soltamos e lançamos dessa maneira? Conhecemos ou não conhecemos? Vivemos um relacionamento com Deus? Ou por que quando as dificuldades vêm, nós só falamos e não trazemos à nossa memória o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo? Se estamos aqui, é pelo milagre dEle. Se eu tenho saúde hoje, é por causa do milagre dEle sobre a minha vida. Então Ele tem cuidado, Ele estava cuidando deste povo. Mas o povo aqui começa a falar não, e trazer um relatório negativo, que querendo ou não, trouxe prejuízo para todo
um povo, 10 líderes. Assim eu e você muitas vezes estamos fazendo. Nós conhecemos a Deus, vivemos os milagres de Deus, e hoje, por uma situação não acontecer da forma que nós gostaríamos, ou nós projetamos, nós começamos a falar negativamente, e começamos a influenciar uma geração que está vindo aí. Começamos a influenciar, primeiramente, nossos filhos. Começamos a influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Temos dificuldade de crescer. O outro ponto que aqui a gente vê é sentir. E eu já usei aqui, falei um pouco, sentir é você se colocar no lugar do outro. É você olhar a pessoa que está passando por aquilo. É você estender a mão. É você entender que a pessoa teve uma atitude, talvez com você ou comigo, como eu estava falando agora há pouco ali na recepção, por causa de situações que essa pessoa viveu lá atrás, que ela não conseguiu sair ainda. Então por isso que ela tem essas atitudes, por isso que ela sente dessa forma. Quando eu olho para uma criança, eu vejo que ela precisa de um cuidado o tempo inteiro, porque o que ela sente vontade, ela fala. O que ela sente vontade, ela faz. E não é assim a minha vida e a sua vida. Não é o que queremos, vamos fazer, ponto final. Sentir desejo, sentir vontade, e vou fazer. Existe um texto na Bíblia que fala em Juízes, capítulo 16, versículo 1, diz assim: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. A gente conhece a história de Sansão, o líder que Deus tinha escolhido para cuidar do seu povo, mas teve vontades, sentiu vontades, desejos. E a história deixa claro aqui, ele inicia o texto dizendo que se dorme com uma mulher, e depois se apaixona por uma mulher que não é do seu povo. Mas é a minha necessidade. Não é tudo que nós queremos. Não é do nosso momento, não é da nossa maneira. Senão nos tornamos criança. Senão eu me torno a Eduarda. Senão você que está me ouvindo aqui, você se torna seu filho e sua filha. Ou você vai continuar sendo essa criança que você era. Era pertencido a 10, 15, 20 anos, 40 anos, sei lá. Se foi apenas pelos nossos desejos, se foi para tomar atitudes apenas da nossa maneira, a gente vê o que deveria ser a prioridade da nossa vida. O terceiro tópico, pensava. Nós deveríamos pensar antes de tudo. Nós deveríamos sempre refletir. Eu e Eliseu estavam falando essa semana como é difícil fazer negócios. Porque nós falamos, quando nós estamos ali na hora de negociar, muitas vezes, a gente só está olhando uma coisa, uma situação. E aí a gente já vai falando, então faça dessa forma, fica bom para você? E se a pessoa falar, fica bom, você deu a mão ali e já sai. Mas aí você chega em casa, às vezes, você fala assim: eita, eu não olhei isso, eu não vi isso aqui, eu não vi isso aqui. Não era só isso. Então, nós muitas vezes até tentamos tomar atitude pensando ali, mas não temos o tempo necessário para refletir todas as situações. E com isso, estamos perdendo a oportunidade das nossas vidas. Estamos perdendo tempo das nossas vidas. Passamos anos e às vezes estamos retornando para ciclos que já deveríamos ter passado. Por quê? Porque não pensamos, não temos a atitude da forma que deveríamos ter. E como que isso muda, pastor? Como que isso muda? Em Romanos capítulo 12, está dizendo assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão deste mundo vai te levar a você ser uma criança.
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos conhecê-lo. Quer sair desse ciclo insano? Quer sair dessa situação? Quer sair dessa dificuldade? Quer mudar a tua vida? Comece hoje a renovar a sua mente. Como? Buscando Ele, buscando a Deus, buscando conhecê-lo, saindo das atitudes naturais, saindo das situações da cultura que nós estamos inseridos, mas buscando a Deus e entendendo que vem dEle a vontade perfeita para mim e para você. Vem dEle o momento certo para mim e para você. Tem vontade de comprar um carro? Vem dEle a vontade certa de ter o seu carro. Tem vontade de ter uma casa? Vem dEle. Um relacionamento? Vem dEle. Temos que buscar nele, e não apenas nos nossos desejos, não apenas nos nossos sentimentos. Temos que parar de machucar, porque falamos no automático, sem pensar. Só queremos falar. Trazem para Jesus uma mulher que foi pega em adultério, e não só ela, tinha alguém com ela também, mas não trouxeram ele, trouxeram apenas ela. E ali eles pegam Jesus e falam assim: ó, o que nós temos que fazer? O que a lei manda? Ninguém ali estava pensando. E o que Jesus fala para eles? Eles falam assim: ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus fez eles fazerem? Pensar. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Quais são as atitudes que vocês estão fazendo? Por que vocês estão fazendo isso com essa mulher? Se vocês também estão cheios de pecados. A primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar nele, para que nós possamos alcançar esse equilíbrio. E eu quero ler aqui um texto com vocês, em Efésios, que diz assim, Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis. Olha só, a igreja que cresce, ela é completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes. Não tenham paciência. Suportando uns aos outros com amor. Suportar. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Em Efésios também ainda continua dizendo assim, ó: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha, pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados na vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe dos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Esse texto é extenso, em Efésios 4 você vai completar tudo isso. O que ele está dizendo? Há uma mudança nossa. Há uma mudança nossa quando nós conhecemos a Deus. Há uma mudança minha e sua. O que infelizmente é que nós trazemos todos os traumas lá de trás e carregamos como adultos. Nós carregamos isso tudo, passando a idade da adolescência, a idade jovem, quando atingimos a idade adultos, continuamos carregando isso. Os problemas, os traumas, os nãos, as dificuldades de se relacionar. E nós vamos levando isso para frente.
Aí chegamos na idade de 20, 25, 30, 40, 50, 60 anos. E não conseguimos desfrutar do que Deus tem, do que Deus falou que Ele poderia e que Ele desejava fazer na minha vida e na sua vida. Mas como que Ele vai fazer se nós não entendemos processo? Se nós não entendemos etapa das nossas vidas? Se nós começamos ainda a pensar como criança? Se ainda nós continuamos ainda falando como criança? Se nós temos ainda atitudes de criança, como mudar, como viver algo novo, como alcançar, como se relacionar, como ter um sucesso dentro de um casamento, como ter um sucesso como pai, como mãe, se nós ainda trazemos as coisas lá de trás, se as nossas atitudes ainda não é uma atitude de uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura. E o porquê que não é? Porque nós não buscamos isso aqui, nós não buscamos o conhecimento. Quantas vezes as pessoas querem perguntar, esses dias mesmo nós abrimos aquela caixinha de perguntas lá, perguntaram: o que vocês pensam contra o Big Brother Brasil? Eu não penso nada, tem que pensar nada. Mas se você for perguntar para mim, o que isso pode trazer de benefício para mim? Não vai trazer talvez nenhum benefício. Como também eu assisti um jogo de futebol, também pode trazer nenhum benefício para mim. Só que o que eu preciso separar? O que eu estou buscando nele? Essa é a pergunta. Porque eu e você podemos até não assistir o Big Brother, mas a gente pode assistir outra bobeira. E só assistir bobeira não vai nos levar a um crescimento. O que vai nos levar a um crescimento é buscar e conhecer a Deus, é ter um relacionamento com o Espírito Santo que habita dentro de mim, que habita dentro de você, e entender que Ele é uma pessoa, que Ele quer fazer morada em você, que Ele quer mudar as suas decisões, que Ele quer mudar o seu pensar, que Ele quer mudar o seu falar, que Ele quer mudar o seu sentir. Mas se eu e você não conhecermos, nós vamos continuar no ano 2022 tendo as mesmas atitudes do ano 2021. E o que isso vai ocasionar? O que isso vai levar, pastor? Vai levar você a viver a mesma coisa que você está vivendo. E você vai poder pensar, ou você pode estar passando por isso. Mas por que, Deus? O porquê que eu não vivo isso? O porquê que eu não alcanço? O porquê que eu não desfruto do seu melhor? O porquê que já fazem 5 anos se passou e eu continuo da mesma maneira, da mesma forma? Mas eu e você não nos abrimos, não abrimos ao Espírito Santo, ao crescimento com Ele, não buscamos conhecê-lo, não buscamos a palavra. Como falamos que crescemos? Crescemos da cultura que está inserida ali fora. Mas a cultura de Deus, nós temos dificuldade de crescer, porque a cultura dele não tem nada a ver com o que está lá fora. A cultura dele é totalmente ao contrário lá de fora. A cultura dele é você perdoar, independente do que a pessoa possa ter feito. A cultura dele é você pedir para ele liberar os traumas, deixar para trás o que foi. A cultura dele é você dar a outra face, ou, em outras palavras, começar a olhar para o teu próximo e sentir o que aquilo que você está fazendo ou falando vai ocasionar nela. Para isso, como? Como eu consigo isso? Conhecendo, buscando a Ele, se relacionando com Ele. O Senhor quer nos levar a uma nova fase, a um novo crescimento. O Senhor quer que nós possamos crescer no ano 2022, mas crescer não só apenas fisicamente, não apenas engordando, não apenas ficando com cabelos brancos, não. Crescer no relacionamento com Ele, crescer nas atitudes, crescer como homem, crescer como mãe, como mulher, criar ambientes, mudar locais, situações. Por quê? Porque eu e você crescemos. Como nós crescemos com Ele, as atitudes que nós tínhamos no nosso trabalho, as atitudes que nós tínhamos na sociedade, mudou totalmente. Eu mudo a maneira de lidar. Aquela pessoa tinha dificuldade de relacionar, hoje eu começo a olhar diferente. Aquela pessoa tinha dificuldade de crescimento, aquela pessoa não conseguia
firmar, aquela pessoa não conseguia estar dentro de uma igreja. Não vamos mais julgar, porque nós crescemos e sabemos e entendemos. E oramos por essa pessoa, porque nós somos levados a uma nova fase. Essa semana eu estava lá no nosso Facebook, lá da igreja, lá, teve uma crítica de uma pessoa, não é daqui, não conheço a pessoa. E aí o Ricardo, que é da mídia, mandou para mim e falou assim: o que você quer que eu faça? Você quer que eu apague? Você quer que eu responda? Eu falei assim: nenhum, nem outro. Eu acho que não devemos fazer nada. Eu e eles estamos conversando ali com o Ricardo. Por que nós não podemos fazer nada? Na hora do sentimento natural, você quer revidar, você quer falar: ô rapaz, por que você veio aqui criticar? Para que isso? Eu estou criticando. Não acompanhe, não precisa acompanhar. Mas na hora, ao mesmo tempo também, dentro do meu coração, dentro do coração da Elisama, ali com o Ricardo, a gente conversando: você quer saber? Vamos continuar focando no reino de Deus, vamos continuar olhando para Ele. O que está do lado, da esquerda, da direita, nada disso me interessa. O que me interessa é a presença dEle. O que me interessa é que Ele cresça sobre a minha vida. O que interessa é que Ele cresça sobre esta igreja. É isso que me interessa. Se você pode, se coloque em pé nessa noite. O que interessa é o nosso crescimento com Deus. Não me interessa o que estão pensando lá fora. O que me interessa é o que eu e você estamos vivendo. Vamos adorar mais uma vez? Vamos adorar com tudo.